Hello, third year! Olá, terceiro ano, tudo bem com vocês? Voltando aqui, a prova foi boa, foi bacana, né? Prova maravilhosa. Para aqueles que não fizeram a prova de inglês ainda, amanhã será o dia da segunda chamada, né? Para aqueles que não fizeram a prova. É claro que eu mudei a prova, né? Para a galera da segunda chamada. Então amanhã ela estará liberada para que os alunos possam fazer. Na próxima semana eu corrijo as provas com vocês, ok? Para hoje, nós vamos terminar aqui o módulo 2, voltar ao módulo 2, né, ainda no capítulo 5 do módulo 2, na página 100 e... Não consigo ver a página, diz a página 17, nada de 100, página 17 do módulo de inglês, ok? Vamos fazer aqui essas atividades que ficaram de fazer para completar o livro bem completo, ok? Nós temos bastante tempo e tá ficando tudo bem. E esse é um texto tão bom e eu não podia deixar de passar, tá ok? A Point of View, página 17. Você está preparado? Se prepara que sua cabeça vai explodir agora, tá? A Point of View, ok? Um ponto de vista, tá ok? Point of View. Eu vou ler o texto com vocês todos, como eu sempre faço, certo? E depois você faz o exercício relativo ao texto, ok? Vamos lá. The greatest of our evils and the worst of our crimes is poverty. And our first duty, to which every other consideration should be sacrificed, is not to be poor. Olha só, o maior dos nossos males, né, e o pior dos nossos crimes é a pobreza. E a nossa primeira, ó, aqui, ó, duty, ó, nossa primeira tarefa, olha aqui, duty, a nossa primeira tarefa, ao qual, né, todos os outros são considerados sacrifício. E não é sacrifício assim, como se não fosse tanto sacrifício ser pobre, né? Olha aqui, ó. Frases como poor but honest, the respectable poor, ó, pobre mais honesto, o respeitável pobre. And such phrases are intolerable and as immoral as drunk but amiable. Frases assim são intoleráveis e tão imorais quanto bêbado mas amigável. Fraudulent but a good after dinner speaker. Fraudulento, mas uma boa pessoa para conversar depois do jantar. Splendid criminal. Criminoso esplêndido. Entendeu? Dizer assim que eu sou pobre, mas sou honesto, é a mesma coisa que dizer que eu sou bêbado, mas sou amigável. De acordo com o texto, tá? Or the like, ou o rosto, no caso, né? Ou parecidos, algo semelhante. Security. The chief protest of civilization cannot exist where the worst of dangers, the danger of poverty, hangs over everyone's head, and where the alleged protection for our person from violence is only an accidental result of the existence of a police force whose real business is to force the poor man to see his children starve, which idle people overfeed pet dogs with the money they might feed and clothe them. Esse é um trecho muito forte, eu vou traduzir com vocês. Olha aí, segurança, né? O chefe, né, pretensioso aí da civilização não pode existir onde o pior dos perigos, o perigo da pobreza, paira sobre a cabeça de todos, e onde é alegada uma proteção para nossas pessoas, né, para essas pessoas da violência, é apenas um resultado acidental da existência da força policial, cujo objetivo real é forçar os pobres homens, né, a verem suas crianças morrerem de fome, ou passarem fome, enquanto pessoas assim fúteis, né,
overfeed, ou seja, alimentam demais, né? Superalimentam seus animais, seus bichos de estimação, seus cães, com o dinheiro que poderia alimentá-los ou vesti-los. Tá? Olha só, a polícia, ele diz aqui no texto que enquanto tiver aí a pobreza, ela existir, né? E a polícia ela ser usada apenas como uma barreira para que a violência não ocorra, é a mesma coisa de dizer que a polícia está sendo usada para impedir que homens, para forçar os homens a verem seus filhos passarem fome. Enquanto outras pessoas fúteis enchem aí animais de estimação com tanto dinheiro que dava para alimentar uma família inteira e vestir uma família inteira. It's exceedingly difficult to make people realize that evil is an evil. É extremamente difícil fazer as pessoas perceberem que um mal é um mal. Okay? The first duty to every citizen is to insist on having money on reasonable terms. A primeira tarefa de todo cidadão é insistir em ter dinheiro em termos razoáveis. And this demand is not complied with by giving 4 men 3 shillings each for 10 or 12 hours, drudgery, and 1 man 1,000 pounds for nothing. Tá? E essa demanda ela não se completa dando a 4 ou 3 homens migalhas, assim, ó, um 20avos de libra, né? Por 10 ou 20 horas de trabalho braçal, e a um homem 1.000 quilos, né, por nada. Ou seja, é uma crítica aqui a tantas pessoas fazem um trabalho de suor mesmo, braçal, e recebem tão pouco, e outros fazem tão pouquinho e recebem tão bastante assim, né? E aí, isso é ruim, isso é bom, isso está certo, isso está errado. Bom, esse depende. Esse texto ele foi retirado de uma situação, tá bom? É o pensamento do George Bernard Shaw, tá? E você não pode assim. Existem profissões, gente, que você não faz absolutamente nada e você ganha um monte de dinheiro. E existem outras profissões que a pessoa faz muita coisa e não ganha tanto dinheiro assim, né? É a questão de valor. Vou falar sobre isso no fim do texto. The crying need of the nation is not for better morals, cheaper bread, temperance, liberty, culture, redemption of fallen sisters and erring brothers, nor the great love and fellowship of the Trinity, but simply for enough money. Ok? A gritante necessidade da nação não é pro uma moral melhor, pão mais barato, temperança, liberdade, cultura, redenção das irmãs caídas e dos irmãos perdidos, nem pela graça, amor, a graça, amor e companheirismo, nem pela graça, amor e companheirismo da Trindade, né? Falando aí, se referindo a Deus, mas simplesmente por dinheiro bastante, dinheiro suficiente. And the evil to be attacked is not sin. Suffering, greed, priestcraft, kingcraft, demagogy, monopoly, ignorance, drink, war, pestilence, not any other of the scapegoats which reformers sacrifice, but simply poverty. E o mal, né? Para ser atacado não é um pecado, ok? Não é um pecado, sofrimento, ganância, essas palavras, ganância, politicamente clerical, arte de governar o soberano, demagogia, monopolismo, ignorância, bebida, guerra, pestilência, ou qualquer outro bode expiatório, os quais os reformadores sacrifiquem, porém simplesmente a pobreza. Pessoal, esse texto ele me fez lembrar de um outro texto que eu li sobre valor, né? O que é valor?
Bom, valor é uma coisa tão subjetiva. O valor é de algo, o valor de um objeto é o que as pessoas acreditam que aquele objeto valha e aceitam pagar um preço na cabeça das pessoas justo por aquilo. Isso é muito subjetivo. Para algumas pessoas essa caneta pode valer R$ 1, para outras pessoas ela pode valer 50 centavos, para outras pessoas ela pode valer R$ 2, tá bom? E é a mesma, eu falo da mesma caneta. Você daria 50 centavos por essa caneta? Eu daria 50 centavos por essa caneta. Para outra pessoa você daria R$ 1 por essa caneta? Não, R$ 1 é muito, eu daria 60, 30, e assim a gente vai achando o valor das coisas. O problema é que em determinadas atividades, o valor que é dado a elas é muito baixo. O valor que é dado a trabalhos braçais, a trabalhos que qualquer um pode fazer, é muito baixo. E o valor que é dado a um trabalho cuja resultado vai ser muito maior e que não vai ser fácil encontrar alguém capaz de realizá-lo, isso torna o valor daquela atividade muito mais remunerada. Só falando dessa questão de valor com vocês, para que vocês pensem um pouco sobre isso. O valor que as pessoas vão dar a você, ele é totalmente agregado ao quanto você pode dar de retorno baseado naquele valor. Entendeu? Vou dar um exemplo aqui de Neymar. Por que as pessoas pagam tão caro para ver aquele cara que só sabe cair e jogar bola? Não estou brincando, ele é um excelente atleta. Mas por que as pessoas pagam tão caro aí para o Neymar, no caso? Falando Neymar, Cristiano Ronaldo e tal, por que alguns jogadores de futebol ganham milhões e outros ganham milhares e outros ganham centenas? Alguns centenas de milhares, outros milhares. Pelo simples fato do retorno que eles dão à casa. Caramba, bicho. Olha só, Paris Saint-Germain contratou o Neymar e vai dar ao Neymar 10 milhões de euros por mês aí para jogar bola lá. Beleza. Mas quando tem jogo e a turma sabe que o Neymar está escalado, a casa ganha 100 milhões naquele dia de jogo. Então, vale a pena ou não vale a pena contratar o Neymar? Claro que vale a pena. Eu vou dar 10 milhões a ele por mês e quando ele for jogar, o número de ingressos que eu vou vender, o número de propaganda que eu vou gerar em cima disso, o número de negócios que vão ser gerados em cima do momento do jogo vai ser tão alto que vai valer a pena demais pagar 10 milhões pelo Neymar. Então o valor das coisas, elas são medidas assim. Ai, professor, eu acho tão justo. Eu vejo muito professor discutindo isso. É tão justo o senhor ganhar pouco e tal. Então, precisamos ser valorizados. E aí o valor ele começa primeiro por nós. A gente tem que se valorizar mais, fazer a aula valer mais a pena, coisas assim. E depois a sociedade tem que valorizar junto. Entendeu? Se você está numa sociedade, por exemplo, nos Estados Unidos, teve uma escola que precisou aumentar a mensalidade da escola. E aí eles enviaram cartas para os pais e tal, dizendo que iria aumentar a mensalidade e que o valor da mensalidade ia aumentar para tanto, porque o valor do salário dos professores iria aumentar, sei lá, 1%, 2%, coisa assim. Veja só o que aconteceu nessa comunidade. Os pais enviaram mensagem à escola não questionando o valor da mensalidade que ia aumentar dos filhos, mas questionando o porquê do salário dos professores aumentar para tão pouco. Vê que coisa. Os pais não estavam preocupados em pagar R$50, 40, sei lá, dólares, né? No caso, 10, 20 dólares a mais na mensalidade. Estavam preocupados em o porquê de que ia aumentar tão pouco o salário dos professores. E aí a comunidade, junto com os outros professores, né, convenceram, não, vamos aumentar o salário dos professores para mais e a gente tenta balancear com a mensalidade da melhor forma possível para todos. Então a sociedade dá o valor das coisas, entendeu? Então, se eu tenho 20 pessoas que dizem que pagam R$2 por essa caneta passa a valer R$2. Mas eu só quero pagar 50. Então você que vai me pagar 50 não vai comprar essa caneta, porque eu tenho um monte de outras pessoas que dão R$2 por ela. Isso é o valor das coisas. E é isso que é um dos pontos que cai sobre a pobreza. Eu sei que saiu um pouco do texto, mas eu quis falar sobre isso. Tá bom, professor, o que é que a gente vai fazer? Esse exercício aqui você pode fazer em português, tá, pessoal, terceiro ano? Olha aqui, ó.
o que o GBS, né, classifica como intolerável e imoral. Está lá na leitura do texto. Qual a opinião dele sobre a polícia, né? Está lá na leitura do texto também, ok? O que mais? Sobre a polícia. Continuando. Segundo o autor, o que é extremamente difícil para as pessoas perceberem, né? Que um mal é um mal e tal. Qual a prioridade de cada cidadão segundo o GBS? Qual a necessidade gritante da nação? Escreva 3 bodes expiatórios pelos quais os reformistas se sacrificam. Ok? Segundo o GBS, né, que problema deve ser atacado? Em que gênero discursivo são comuns palavras como evil, sacrifice, redemption, grace, trinity and priestcraft? Em que gênero discursivo, né? Esse vai ser tenso. E as palavras constantes no texto abaixo foram retiradas do texto a point of view, que é o texto que a gente leu agora, o ponto de vista. Completa as afirmações seguintes retiradas de fontes diversas com uma palavra coerente do modo no novo contexto usado para cada uma apenas uma vez. Então, vou dar uma aqui, eu tenho evil, né, mal, temperance, temperança, demagogy, demagogia, pestilence, redemption, sim, monopoly and scapegoat, que é bode expiatório. Então, onde eu posso encaixar essas palavras nessas frases aqui? Tá? Eu vou deixar um tempo para vocês que não tem livro tentarem fazer o exercício e eu vou corrigir todo ele na próxima semana, ok? Até a página 18 é o exercício para vocês, ok? Então pausa, copia e tenta responder o exercício, tá ok? Lembrando, eu vou corrigir a prova na próxima semana, tá bom? E também a correção desse exercício que eu acabei de deixar. E a gente começa a unidade 3, né? Mais afinco a partir da semana que vem. Tá ok? Um grande abraço a todos, espero que tenham gostado da aula de hoje. Goodbye!